bem-vindo ao canal Personas da Dança, um canal que tem como objetivo registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e fora do Brasil também. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube, as entrevistas acontecem ao vivo pelo Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que, por gentileza, você se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe. A sua participação é fundamental e, desde já, eu agradeço. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e o criador do canal Personas da Dança. E hoje nós temos o prazer de conversar com Dudut Herrmann, uma bailarina, coreógrafa, uma criadora da dança contemporânea, dentro da dança contemporânea, que trabalha também com improviso. Dudut, ela firmou carreira em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Ela é do interior de Minas, mas foi para Belo Horizonte. Nós vamos conversar então com essa moça, saber dela como ela encara a dança contemporânea, por que a dança contemporânea na vida, como ela trabalha com improviso. São temas muito interessantes. Vamos então conversar aqui com Dudut Herrmann. E participe com perguntas, Salvatore, por favor. Dudut. Olá, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, Wanderson, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Olha, não estou lhe escutando bem, será que tem como aumentar isso? A gente... Opa! Esse opa eu escutei. Então tá bom, eu vou aumentar o meu volume na voz. Olha, eu vou usar o fone, aí de repente estou tentando um fone aqui um pouco chamativo. Deixa eu ver. Alô? Responde. Estou escutando muito bem. Você me escuta, Dudut? Eu escuto muito bem. Querida, deixa eu ser um pouquinho mais chato. Eu não estou vendo a sua cabeça. Tem como subir o... Tá bom. Dudut, então, vamos lá. Muito obrigado por ter aceito o convite do Personas da Dança. É um canal que tem como objetivo, como eu estava dizendo, registrar a trajetória de pessoas como você, né, que são responsáveis por páginas desse livro da história da dança. Então, obrigado por estar aqui para falar da sua carreira, de como você encara a dança. Vai ser um prazer conversar com você. Eu que agradeço. Não tem que agradecer. Salvatore dando boa noite para nós dois. Muito obrigado. Dudut, você é da cidade de Muriaé, interior de Minas Gerais. Exatamente, mas eu só nasci lá. Eu saí, meu pai veio trabalhar em Belo Horizonte, que ele era de Belo Horizonte, e aos 4 anos eu saí de Muriaé, né? Fui na família. Mas passei minha adolescência, né? Meu adulto jovem, sempre passando férias em Muriaé, na casa de avós, né? Que não tem lugar melhor, né? Com certeza. Dudut, você me diga, por que você começou a dançar? E olha, qual foi a dança? Eu comecei em 1969, meio por acaso, porque minha mãe colocou minhas irmãs gêmeas para fazer balé. Aí eu falei assim, eu também quero. Mas eu não tinha a menor noção do que poderia ser um ensino de dança, né? Mas eu tive a sorte de entrar para a aula de Marilene Martins, que estudou com Carlos Leite, e dançou com Klaus Viana, com Angel Viana. E ela também teve a oportunidade de ir para São Paulo, para o Rio, trabalhar junto com a Angel e com o Klaus, mas quis ficar em Belo Horizonte. Então, isso foi uma sorte para nós. Eu falo nós porque a Marilene Martins, que a gente chama de Nena, moveu muito Belo Horizonte, e movendo Belo Horizonte, ela moveu também o Brasil, né?
porque ela começou com dança clássica, que era que ela conhecia com o professor Carlos Leite, que trouxe, né, o clássico para a cidade de Belo Horizonte. Isso nos idos dos anos 60, 50, 60. E aí, o que aconteceu? O Cláudio e a Angel foram para a UFBA, né? Para a Universidade Federal da Bahia, que a escola de dança estava começando lá. E falou, Nena, vem também. E a Nena foi e conheceu o Rolf Gelewski, que era o diretor, naquela época, da escola de dança. E ele Da escola de dança da Bahia. Da escola de dança da Bahia. Na Alemanha. Sim, esse então, rapaz... Ele vem trazendo essa dança expressionista. E aí a Nena fica encantada com isso. Então, da dança clássica, quando ela volta para Belo Horizonte, ela já volta com uma cabeça mais contemporânea, que naquela época a gente falava dança moderna. Modernoso. E ela volta no desejo de querer fazer uma escola de dança para um corpo brasileiro. E com isso, eu posso dizer que eu fui uma das primeiras alunas da Nena, porque ela começou na casa dos pais. E éramos 4. E aí tinha outra turma também, com pessoas mais velhas, com grupos. E depois o pessoal do corpo, né, os pederneiras, foram fazer aula com Nena. Então, olha para você ver, né? Dessa escola saiu o Grupo Corpus, saiu muitos profissionais que hoje estão pelo Brasil, né? Por exemplo, ela trouxe a Betina Bellomo, o Oscar Arraes, o Fred Romero, que era um professor maravilhoso de Martha Graham, e a Betina foi, por anos, a professora de dança clássica da cidade de Belo Horizonte. E eu tive a alegria de ser aluna da Betina. Então, assim, foi muito... o movimento que a Nena fez contaminou. Ela trouxe Graciela Figueroa, uma artista uruguaia, que fez o grupo Coringa no Rio. Mas Graciela ainda ficou com a gente aqui em Belo Horizonte por um bom tempo. Aí depois migrou para o Rio, fez o Coringa, que estourou, que dali saiu a Débora Coker. Olha você ver. Então, assim, ali no Transforma, eu acredito que era um celeiro. A escola abriu em 1969 e fechou em 1985. Então, ela teve uma duração, que eu sempre falo, que escolas livres, né, são muito importantes para a formação em dança, seja na dança clássica, seja na dança contemporânea. E nesse estudo, né, porque ela acompanha o tempo, mas ela é também escolas livres, tempos finitos, porque você sustentar uma escola não é bolinho. Então, não é. E eu queria lhe fazer uma pergunta. Primeiro eu quero responder aqui ao boa noite de Maria Emília Clark, dando boa noite a nós dois. Maria Emília de Maceió, Alagoas, faz um trabalho fantástico ali. Lá em Alagoas, que bacana! Duduti, você, estamos já aí falando da dança contemporânea, escola livre, você citou nomes que são importantes e que levam seus trabalhos não só para o Brasil inteiro, mas para fora do mundo, né? Você citou Pederneiras, do Grupo Corpo, a família Pederneiras, do Grupo Corpo, Débora Coker também, viajam o planeta inteiro.
É, é, essas pessoas todas na sua convivência, alguns que entraram depois, ou talvez antes, como é que essas pessoas foram influenciando a Dudu de Hermann, criadora? Mas aqui, boa noite para Lazuli Cultura. Ah, Lazuli Cultura, daqui de Belo Horizonte, a Seja Jaqueline bem-vindo. Castro, minha amiga, contemporânea também, a Ah, nós. Olha, na verdade, eu fiquei no Transforma dos meus 10 anos até meus 24 anos, né? E ali eu fui aluna, depois eu aprendi com a Nena a ministrar, dar aula, fui assistente de Nena. uhum. Então ali eu me tornei bailarina, me tornei professora, me tornei coreógrafa e me tornei diretora e pessoa de mundo. Ali era uma escola de dança moderna que logo depois passou para Transforma Centro de Dança Contemporânea. Ali era uma escola singular, porque não havia exemplo. Então, você vai numa escola de dança clássica, eu adoro dança clássica, mas sempre tem os quadros daqueles bailarinos que eu, quando ia fazer aula em outras escolas, né, de dança clássica, eu ficava olhando a Makarova, Baryshnikov, As Nureyev, amo referências são as Nureyev, mesmas, sim. ficava olhando isso. E lá no Transforma, a gente inventava. Então, vinha na invenção e na conexão com o que estava acontecendo naquele momento. Então, o Transforma, ele foi criado em 69, 70, ditadura, né? Ditadura militar. E era uma escola libertária. Então, tudo isso influencia e influenciou a Marilene na sua construção subjetiva da arte. Dudu, Então, da sim, invenção. mas a sua professora, a diretora, já era uma pessoa adulta, as pessoas eram adultas, e você me fala que você começou aos 10 anos e foi até os 24. A gente tem aí infância, a pré-adolescência, Exato. adolescência e a idade adulta jovem. Como é que uma criança, o que foi que encantou a criança do Dude? Porque assim, você seguiu a Essa pergunta dança, sua é auspiciosa. você seguiu a dança por conta das suas irmãs, que acredito ter ido para o balé clássico, e as meninas, isso é normal, isso é praxe, isso é da nossa cultura, quando vão para a dança é o balé clássico. E de repente você quebra isso dentro da sua vida. A menina do Dude, o que atraiu a menina ali? Olha, a Nena era uma professora linda, Ah, né? E ela dava muitos jogos, muito trabalho de improvisação para nós. Então, assim, eu ficava sonhando, porque quando eu chegasse na aula, ela ia pedir uma história inventada para a gente dançar. E a Nena, assim, quando a escola estava indo muito bem, o Transforma, a Nena optou para dar aula para crianças. Isso foi muito curioso. A gente ficava com os outros níveis, né? Com a turma básica e com o profissional. Mas naquela época, assim, tinham aulas de dança livre, mas a média das idades, né? Era assim, eu entrei com 10, fiz todo. Eu comecei a dar aula com 14 anos. uhum. Jovem, Né? Eu muito dava jovem. aula para o primeiro ano, para o segundo. Eu era assim, não saía da escola, né? Ficava lá, passei minha juventude, minha adolescência dentro do Transforma. Fazendo as aulas, inventando coisas. E a Nena me dava liberdade.
Até que um momento, que foi quando eu tinha 18 anos, a Nena virou para mim e falou assim, agora você vai dar aula para o profissional. Eu falei assim, ué, mas o que eu dou? Eu posso inventar? Ela falou, faça o que você quiser. Então, isso ela me deu uma autoridade, me abriu a porta da invenção. E com isso, eu coreografava muito. No Transforma, a gente tinha aulas de improvisação, consciência corporal, de composição coreográfica, de rítmica, além das aulas de técnica de dança moderna, como Limon, como Martha Graham, como aulas de afro primitivo. Então, era uma escola que eu confesso a você que eu nunca vi uma escola igual. Né? A gente ia fazer dança clássica fora de lá. Né? Eu fiz muitas aulas de dança clássica, porque tinha aquele ditado, né, que para dançar, a dança clássica era o nosso inglês. Né? A gente precisava entender da dinâmica, dos passos, né? E da história da dança, né? Essa coisa que vem, que permanece, que traz cultura, né? E você concorda com isso? Isso lhe foi dito. Mas e hoje você concorda? Isso foi dia. Naquela época eu concordava. Mas hoje em dia, as janelas, tem tanta janela aberta, né, no plural delas, que eu acho que você se informar, ter um corpo informado dos vários modos de aprendizado, acho muito importante. Não é ficar no seu quadrado e achar que aquilo é só isso. Você passear por vários modos de dança, você pode parar num e não querer sair, não é? É verdade. Porque tanto o seu corpo como o seu desejo está ali, né? Então, você estaciona seu aprendizado em aulas de dança clássica. Aquilo ali vai te dar muita informação. Talvez você siga só isso, porque isso é a sua vida. Mas no modo que a gente está vivendo, são vários modos de se mover, né? Então, a pessoa, ela pode provar, ela pode experimentar, né? Eu, desde cedo, fui contaminada por esse lugar, né? Porque aqui também existia o Festival de Inverno da UFMG, nessa época, que era, assim, uma coisa louca, né? O Grupo Galpão foi nascido ali no Festival de Inverno. O Corpo também foi. Eu também fui, porque era um festival de múltiplas expressões de arte. Teatro, cinema, literatura, música, nossa, dança. Não, era muita coisa. Deixa eu passar para você, Dudu, por favor, um comentário de Salvatore dirigido a você. Linda forma de ver a importância de ensino em escolas livres. Estamos sempre inseridos em um contexto, em algum lugar, em algum tempo. O ensino nesse lugar é fascinante, cheio de possibilidades. E aí, pegando a carona, mas dentro do que você estava falando, as grandes escolas de dança clássica hoje, Ópera de Paris, Bolshoi, têm aulas de dança moderna. Né? Essa multiplicidade é importante para o corpo que dança. Com certeza. Essa pluralidade. Porque também, assim, a dança clássica não é só para dançar repertório. Né? O repertório do século XIX, vamos ver, né? É para estar com o corpo cheio de códigos e estratégias
devido a cada coreógrafo, como é que ele vai trabalhar o seu corpo. Então, isso é uma linguagem, né? Você saber ler o movimento e saber ler a dinâmica, a textura e que corpo cada trabalho vai precisar, né? Então, quanto mais seu corpo tiver informações, mais diverso você pode ficar, né? Inclusive na improvisação, você trabalha muito com improvisação. Improvisação você precisa ter uma biblioteca corporal, né? Um compêndio de movimentos, um conhecimento amplo, porque você está ali desaprontada para o desconhecido. Mas a gente sempre, em improvisação, se trabalha muito o desapego, né? E o aquecimento, ele é todo via percepção. É olhar, ver, enxergar, perceber, né? Sentir a frequência, sentir o momento do acontecimento e como você precisa atuar. Você acha que... linhas de força, é muito quântico, né? Aí eu queria aproveitar o que você disse, né? Para a improvisação se utilizam os sentidos. Você acha que a improvisação ela é possível a todos os seres humanos ou não? Por exemplo, existem as pessoas cegas, as pessoas que dançam em cadeiras de roda, porque falta ali algum sentido, né? Como é que a improvisação atua aí? A improvisação é uma linguagem sensorial, mas é uma linguagem intelectual. É uma linguagem onde o desejo de estar no acontecimento já da ação, ele é da ordem do humano. Não é nem da ordem da dança. Então não limita. Do desejo do humano de estar ali tecendo alguma coisa que vai se dar apenas uma vez, como a vida, cada dia é um dia. Então não limita, né? Mesmo uma pessoa que seja desprovida também, de algum sentido pode também trabalhar na improvisação. Não é mais absoluto. Precisa... Aí que tá as questões, né? Porque a improvisação é arte e vida. A pessoa precisa ser curiosa. Se ela for vaidosa demais, no good. Por quê? Se ela for muito preocupada com a imagem dela, o eu, não dá para juntar. Lud, não dá para ajeitar em nenhum estilo, né? Eu conversei aqui com uma bailarina clássica que está... uma jovem bailarina clássica em ascensão no Municipal do Rio de Janeiro, Manuela Rossado, e eu disse para ela assim, o que me atrai muito na sua personalidade é a sua humildade, porque as pessoas entendem humildade como subserviência, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando você é uma pessoa humilde, ou seja, você retira de si essa você prepotência. É uma pessoa simples, né? É isso. Você absorve informações e quando você trabalha, recebe essas informações e elas se misturam com aquilo que você entende da vida, com os seus sentimentos, quando você coloca isso para fora, quando você devolve, isso vem com uma grandeza que é digna de nota. Né? Exatamente. E essa coisa, né, do artista não ter rosto, da arte não ter rosto. É sempre uma tentativa da gente fazer o presente como eterno, né? O eternizar os momentos do jogo, porque improvisação é jogo também. Você vai atuar na soma, não na subtração. Na soma, muito bonito isso. Você vai ser sempre mais um animado no espaço. E os inanimados,
estão ali também. Ah, O que é o espaço, a parede, a luz, né? Tudo isso vai ganhar brilho se o improvisador, que vai virar quase um animador, um arquiteto de desenhar os espaços, né? O invisível versus o visível. é um trabalho que rende frutos, com certeza. Nossa, Eu, rende. eu queria aqui contar com a participação da Maria Emília Clark. Ela disse assim: interessante ouvir vocês. Eu queria pontuar apenas que você pode trabalhar a contemporaneidade a partir da sua vivência ampla, o clássico, jazz, aí está falando dos estilos, né? Informações teatrais, etc. A informação aberta cultural também. É Quanto ótimo mais. isso, porque assim, todos nós somos contemporâneos nesse tempo agora, né? Então, o que que difere a dança contemporânea? Eu acho que é uma coisa do como cada um apreende aquilo e faz, né? O tal do como eu vou fazer isso. Aí a, a diversidade e a diferença, elas entram como soma, não E, como separação. uhum. e Então, assim, se você dança clássica, jazz, porque o contemporâneo ele é uma coisa tão diversa, né? uhum. Tem contemporâneo, tem muito contemporâneo que você olha e fala, ai, socorro, o que é isso? Cada um tem o seu modo de fazer, eu nem diria estilo, porque o corpo que dança clássica, é o mesmo corpo que dança jazz, dança moderna, dança contemporânea. Isso nos festivais mais formais, eu fico sempre olhando. Essa coreografia é de jazz, essa coreografia é de clássico. Falo, gente, mas é o mesmo corpo que dança. É um bailarino que dança vários estilos. Aonde ele troca? Isso me interessa. É só na forma? Porque o ser é o mesmo, né? Não daria para a gente fazer uma dança que viesse do coração e que a técnica estivesse na ponta para que essa dança pudesse encantar quem assiste? Que é o que você busca. Aí eu queria lhe perguntar sobre os livros que você publicou, quais são, do que se tratam. Vamos falar deles? Esses que eu te mandei? Você me disse que publicou 2 livros, não colocou os títulos no seu currículo. Ah, não, esses vídeos que eu te Os mandei. livros. Os livros, os livros. Eu posso pegar um aqui, você quer? Mas sim, se não for um Vou problema, ali pegar. tá, Peraí. ok. Então, nós estamos conversando aqui com Duluth Herman, né, que ela é uma atriz, também, não deixa de ser uma atriz, mas ela é uma coreógrafa que trabalha com dança contemporânea, improvisação, e ela tem muita sede de viver, nós estamos vendo aqui por esse bate-papo, essa entrevista aqui. E ela foi ali buscar, então, um livro, um dos que ela escreveu. Nós vamos saber do que se trata. Bom, esse aqui foi o que eu escrevi. Ó. Ah, Tá vendo? qual o título dele? Ele chama Caderno de Notações, a poética do movimento no espaço de fora. É um livro que fica em pé. Ó. Ah, Eu tive a alegria de ser contemplada num projeto que chamava Fundação Vita e de Artes. Era um prêmio. uhum. E a minha proposta, que eu fiquei assim um bom tempo na França estudando improvisação,
Isso em 2000, 2001, 2000, por aí. Aí eu voltei e a Fundação Vitae, ela tinha um projeto, um projeto, eu não gosto dessa palavra projeto, não. Ela tinha um edital de contemplar um prêmio, né? Bolsas Vitae de Artes. Não era prêmio, não. Bolsa Vitae de Artes. E eu já tinha mandado várias propostas para lá e não passava. Aí, quando eu voltei da França, eu fiquei meio assim, fora da casinha, né? Voltei para o Brasil. Brasil a gente conhece, né, Anderson? Sim. Não é mole, não. Não. Esse é país que dá trabalho pra gente. Precisa ter muita coragem, muita perseverança. Nossa, tem que ter. Tem que ter demais, porque todo dia a gente está iniciando, né? Sim. Você tem anos de trabalho, e aí acaba um ano, você... Ai, vamos de novo, não perde. Não podemos perder, né, essa ânsia que nos faz fazer as coisas, né? Porque nós temos vários estímulos para desistir. Aí eu peguei e mandei essa proposta que chamava Poética de um Andarilho, a pesquisa do movimento, a escrita do movimento no espaço de fora. E eu fiquei 1 ano habitando as praças, a Praça de Belo Horizonte, com horário certo, que eu queria transcrever para a palavra a dança que eu via acontecer na vida. Isso quer dizer, eu saía com um filtro de dança assim, nos meus olhos. Então, os movimentos naturais da vida, tudo virava dança para mim. E aí eu ia transcrevendo. Isso foi 2003, 2004. Então, né? Aí, ó. Eu ia para a praça de segunda a sexta. E escrevia sem parar. E em 2010, eu consegui um patrocínio e fiz o livro das escritas. Tive meus amigos, meus colegas, artistas que fizeram para mim. Né? Essa edição linda. E é quase um haikai. Elegante, não é? Aqui, vou ler um pouquinho. Vou abrir essa. Nome todos temos. Sempre o damos nomeando a vida, né? Aqui neste caderno, me movimento, escrevo e descrevo todo o tempo. O vento é poderoso, dissemina sementes, pensamentos, tempestades e também muita poeira. Pó, viramos todos. Duluth, a gente percebe... a gente percebe... Esse foi publicado em 2010. E eu aproveitei para comemorar meus 40 anos de lida. Aí depois eu lancei um outro, que eu gostaria muito de escrever só sobre improvisação e tal. Então, quando eu fiz 50 anos de lida, aí eu comecei a escrever, Wanderson, porque eu fiz muito projeto, muito resenha de espetáculo. Nossa, e eu tive um estúdio também em Belo Horizonte, que durou 16 anos. Então, eu escrevia muito a circular, escrevia os projetos, escrevia as resenhas dos espetáculos. Aí, eu comecei a escrever também. E aí eu vi, chama Ela Sentou na Cadeira.
Então, é um misto de contos e de impressões sobre dança. Então, é um misto ali. Ela sentou na cadeira, vai, escreve sobre dança, escreve sobre poesia, escreve contos. Então, ele é menor. Esse aqui eu fiquei 1 ano escrevendo. Ela sentou na cadeira, eu abri meu computador e peguei várias coisas que eu escrevi, na necessidade da expressão. Entendeu? Então é isso. É assim, para dançar, eu admiro muito quem tem o tempo de se dedicar à dança. Né? Será que esse tempo acompanha a sobrevivência na vida? Né? Eu acho que você também deve passar por isso, porque você dançou muito, não sei se ainda dança, mas dá muita aula. Dá muita aula. E às vezes as alunas somem para fazer vestibular. Somem. E assim, quem vai ser realmente uma trabalhadora da dança, uma bailarina, uma professora, uma coreógrafa, e viver disso? São muitos poucos. São poucos, Dudu, mas também a gente tem que levar em consideração isso que a gente acabou de falar. Esse país, ele não dá oportunidades. É pobre. Um país, como isso a gente escuta desde criança, de dimensões continentais, quantas companhias públicas existem nesse país, ou das companhias, ou das companhias particulares, quantas têm um patrocínio robusto do governo? Isso é um absurdo. Eu já falei aqui algumas vezes, não tenho absolutamente nada contra as companhias que têm patrocínio, mas por que a Petrobras, que é uma companhia brasileira feita com dinheiro público, por que ela patrocina só 1 ou 2? Está errado. Né? Então tem muita coisa para ser revista. Então, enquanto isso, vários talentos vão ficando pelo caminho. E assim, muitos vão tentar a vida no exterior, mas o mundo está todo meio de cabeça para baixo, né? Estão gastando muito dinheiro com guerra, nunca vi isso. Mas assim, esse Brasil, você conhece o Brasil? Ele, assim, se tivesse companhias em cada estado, todo estado fosse obrigado a ter uma companhia, já melhorava bastante o mercado, né? Com certeza. Hoje em dia, o trabalho, muitas pessoas viram solistas de seus trabalhos, porque assim, um grupo de dança, se tiver 5, é muita gente. Eu fui criada, meu grupo, em grupos que tinha 14, 20 pessoas. Hoje é assim, eu trabalho com meu amigo, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E assim, completamente, é um ato heróico, guerreiro. É um ato heróico. Olha, a La Luz e Cultura dizendo que a sua dança é vida, reflete vida, ética e ecologia. Eu queria lhe perguntar, Dudu, é claro que a vida lhe inspira, mas que seres humanos, que coreógrafos lhe inspiram? Talvez as pessoas me inspirem, né? Eu sou apaixonada por Pat Smith. Hoje em dia, a vaca, o pasto, está me inspirando muito. Né? Quando ela fala ecológica aí, porque agora o meu assunto é casa comum, é planeta, é ampliar a consciência que somos mais um nessa casa linda que se chama Terra. As pessoas estão muito sem educação,
são muito sem noção com a coisa do consumo, né? de produção de lixo, uso de água assim, sem perceber que tem mais gente. Você está vendo no Rio de Janeiro como estão cortando árvores e depois reclama que está quente. Então, esses assuntos, eles tocam muito a minha pessoa. E a integridade também da pessoa, de todos nós, né? Eu sou apaixonada pela Pina Bausch, pela Trisha Brown, e assim, o que me inspira, eu leio muitos livros, né? Eu vejo muitos filmes, eu vou a trabalhos, eu não consigo assim viver só no pensamento da dança. Eu vivo mais num pensamento amplo de várias coisas, né? Eu fui criada na dança. Eu aprendi a ler o mundo via movimento. Mas esse mundo é muito assunto, né? É muito assunto. Eu admiro quem faz dança, quem dança. Eu torço porque a gente precisa torcer pelo seu colega. Não me deixa sozinho. Que bom que tem mais um, que bom que tem mais outro, sabe? Então, esse coletivo do mover, das movências, eu torço para isso, mas eu torço pela arte como um todo, porque todos nós estamos nesse território chamado arte, né? Não, a Maria Emília dizendo que ela mesma tem que dar 8 aulas por dia, isso para manter, né, a escola, manter o trabalho. Uma qualidade de vida. As escolas foram fechadas na pandemia, é muito difícil, mas, enfim, vamos falar do que temos de bom aqui. Eu queria saber, quem é apaixonado e quem tem a dança como alimento, uau, né? Mantém, a gente vai, somos poucos, mas somos muitos, não é? E o nosso trabalho é tão importante, não é? É tão importante. Nossa, cura muita coisa, né? Cura muito corpo adoecido que não se move, né? Você vê aí a alegria dos seus alunos, né? Dos seus estudantes. Sim. Isso é muito lindo. E dança pode sim produzir alegria. Dança é política, né? E dança é arte, uma arte assim imprescindível para esses tempos de hoje. Eu acredito. Eu queria saber, a dança, Dudu, o que a dança lhe ajudou a saber sobre si mesmo? O que você descobriu da sua personalidade que foi a dança que lhe mostrou? Olha, vou te falar um negócio. Fale. Você sabe que eu, enquanto pessoa, sou a que menos interesso por mim. Eu não quero me conhecer. Eu quero me surpreender. Você pode não querer, mas é impossível que você não se conheça, né? O que a dança lhe trouxe? Ou lhe trouxe, não, descobriu da sua personalidade. A trabalhar com o corpo, com o movimento, ele me traz saúde, me traz percepção de vida e me traz essa gana de ir atrás de um desconhecido, né? Ela me trouxe audácia, me trouxe coragem, né? De ir atrás de algo que eu ainda não sei o que é. E está em busca. Olha, o Salvatore aqui, ele faz uma pergunta. Com relação ao binômio dança e educação, e considerado tudo que pode ser proporcionado no processo, existe para você, Dudu, de algum ponto que você consideraria mais fascinante, mais fundamental ou elementar?
nesse processo de dança e educação? Olha, eu acho assim que toda escola, né, tem até uma lei que é obrigada a ter dança nas escolas. Mas que dança é essa que estamos a falar, né? Eu acho que o que eu persigo é trazer para aquele jovem, né, a percepção de que ele existe e que ele pode ser alguém, sim, Uhum. dele se perceber valente, corajoso e produzir uma alegria rara de mover. Isso é um presente quando isso acontece em sala de aula, né? Da gente dar essa soberania, dar ele para ele mesmo, É, né? sim, Dar a pessoa para a pessoa mesmo, aumentar a valia de cada um, né? exatamente. Eu posso, por que não? É. Eu vou. E assim, quando o corpo se solta, é muito bonito e se deixa dançar. É, Isso é. Eu agradeço quando isso acontece. e reflete em vários aspectos da vida, né? Não fica restrito à sala de Com aula, não fica certeza. restrito ao Eu palco. tenho muitas pessoas que fizeram aula comigo e que vêm contar a história do que aconteceu na aula que eu falei isso. Eu falo, meu Deus, eu esqueci. Ô, Dudude, você vem fazendo agora um trabalho com Lina Lapertosa, que é Exato. uma bailarina excepcional. É uma pena que o Brasil não conheça a Lina como deveria. É uma das grandes bailarinas que o Brasil já produziu Opa, com certeza. e que ficou por opção em Belo Horizonte, mas é uma bailarina Ela extraordinária, podia uma estar no mundo artista. aí, né? Ah, podia estar no mundo, podia ser a primeira bailarina da É, Ópera de Paris. com Olha, certeza, com certeza. e, Eu fico falando para as pessoas assim, olha, eu estou dançando com a Lina, ela conheceu o Nureyev, ela dançou com Baryshnikov, o dançou com Rones. Burrones. Então, vocês prestem atenção. Aí, assim, é uma alegria da gente estar junto. Então, fala desse Esse espetáculo. trabalho, ele chama Quebrou, é um que solto e um bro de bro, é um espaço vazio de concretude. E somos colegas oriundas daqui, dessa cidade. É uma cidade difícil de se trabalhar, Belo Horizonte. Mas isso eu falo no Brasil, aí todo mundo vai falar assim: olha, eu moro em tal cidade, é difícil. Então, esse é um comum, né? A arte está cada vez mais difícil de trabalhar, né? Mas a Lina trabalhou 45 anos na companhia do Palácio das Artes. Eu fui colega dela nos anos 80, que eu fui trabalhar lá há 3 anos, dando aula, dançando, coreografando. E depois eu tenho um ateliê lindo aqui na minha casa, que eu moro em Casa Branca, distrito de Brumadinho, né? 40 minutos de Belo Horizonte. E eu promovo de vez em quando residências artísticas. Agora em janeiro vai ter uma. Então vem pessoas do Brasil todo fazer essas residências, né? E a Lina sempre ali. Um dia eu olhei Ah, para ela e falei assim, ô Lina, você quer fazer um trabalho comigo? E ele vai chamar Quebrou. Ela falou assim, mas quebrou? Quebrou. Quebraram as nossas expectativas. Quebraram várias coisas. Desviamos de muitas. Continuamos na vida torta, que a gente precisa ter uma vida torta. E chegamos aqui nessa ponta, íntegras, inteiras e com desejos de dança. Então, o Quebrou, ele trata desses desvios.
trata dos quebrados, das decepções, mas a gente segue na integridade de mundo. E aí é muito bacana, porque nós duas temos escolas distintas no corpo. Uhum. E isso faz um amalgamento através da diferença. Então, eu acho que o Quebrou, ele tem o que dizer, né? Ele veio e todo o trabalho que eu faço, eu sempre fico pensando que esse trabalho, o que ele quer dizer? E que corpo eu preciso ter para vestir o trabalho. Então, essa diferença é o nosso grande trunfo no Quebrou, onde a gente trabalha esse amor puro, não intencional. Ele é solto. E como está sendo a recepção da plateia? Maravilhoso. Nós fizemos uma temporada no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui de Belo Horizonte, 3 semanas, esgotou 3 semanas, e agora nós vamos fazer na campanha, que aqui em Belo Horizonte tem campanha de popularização do teatro e da dança, com os trabalhos daqui de Belo Horizonte. Então, a gente topou fazer uma mini temporada de 5 dias. Já fomos... E aí, vamos ver, né? Porque o Quebrou, eu não posso te falar muito, mas ele tem um mistério. Que as pessoas ficam muito tocadas por ver algo que já está lá, né? Essa relação também, os objetos da cena são galhos secos, quebrados, né? Uhum. Essa coisa do homem como uma árvore, né? Que se quebra também, mas se mantém, né? E por aí vamos. Por aí vamos. Dudu de Ré, querida, muito obrigado por esse bate-papo tão rico, tão importante. Você vem produzindo muito, para nós é um prazer saber da sua existência, do que você produz. Eu lhe desejo muito sucesso, viu? Que você continue sempre assim, vai ser muito bom para todos nós que amamos dança. Muito obrigado. Isso, e eu também te agradeço, desejo um ano muito bom para você, com muitos estudantes querendo dançar, né? Muito obrigado. Aproveitem o professor que ama lecionar, né? Muito obrigado. Ser um bom professor faz toda a diferença. Verdade. Olha, Uhum. Então, desejo bons encontros. E quem quiser saber mais, olha aqui no Instagram, no Coisas de Dudude, né? E eu tenho um blog também, Coisas de Dudude. Coisas de Dudude tem meu YouTube, Coisas de Dudude. E é isso, gente. Desejo para todos, né, que passaram por aqui um ano forte. Estamos aqui com prosperidade e com muitas alegrias. Né? 5 de janeiro de 2026, a primeira entrevista do Personas da Dança este ano. Começamos muito bem. Dudu Tirreno, obrigado. Obrigado a todo mundo que veio aqui, as palavras de carinho. Dom Salvatore, bravo. Dudu de Bravo, Wanderson, obrigado. Parabéns por trazer esta grande referência da dança no seu canal. Parabéns, Dudu. Querido, um beijo grande. Sinta-se abraçada. Sinta-se abraçado. Tchau, querido. Tchau, gente. Axé para nós, hein? Vamos que vamos.